Ele achava que tinha deixado o passado para trás, até cruzar com ela no pior dos cenários. Grávida e usando um uniforme de faxineira, ela carregava mais do que um filho. Carregava verdades esquecidas. Uma vida inteira de luxo e poder começou a desmoronar com um simples olhar. E o que veio à tona depois disso foi muito mais do que ele poderia imaginar. Antes de conhecer essa história surpreendente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos emocionantes. No saguão cintilante do Grand Palace Hotel, um dos mais luxuosos da cidade, Henrique Mendonça caminhava com a postura de quem está acostumado a ocupar espaços de prestígio. Aos 45 anos, o empresário do ramo imobiliário exibia um terno impecavelmente cortado e um relógio que valia mais que o salário anual de muitos dos funcionários que o observavam discretamente. Ao seu lado, Verônica Prado, sua atual companheira, uma mulher de 32 anos com presença marcante, cabelos perfeitamente alinhados e um vestido que realçava cada curva de seu corpo escultural, sorria com a confiança de quem havia conquistado um dos homens mais cobiçados da alta sociedade. "O coquetel começa às 9, querido. Acho que devemos chegar um pouco atrasados para causar a impressão certa", sussurrou Verônica, ajustando a pulseira de diamantes em seu pulso. Henrique sorriu, concordando com a cabeça. Este era mais um dos muitos eventos beneficentes que serviam como vitrine para novos negócios e consolidação de sua imagem pública. Após 3 anos de relacionamento com Verônica, ele havia aprendido a valorizar cada minúcia desses jogos sociais. "Vamos subir. Quero revisar alguns documentos antes", respondeu, guiando-a em direção aos elevadores privativos que levavam às suítes presidenciais. Foi nesse momento que o som suave de rodinhas deslizando sobre o mármore polido chamou sua atenção. Um carrinho de limpeza aproximava-se pelo corredor lateral, empurrado por uma funcionária de uniforme azul marinho. Havia algo familiar naquela silhueta, algo que fez Henrique diminuir o passo inconscientemente. Quando a funcionária virou-se para organizar alguns produtos em seu carrinho, Henrique sentiu como se o tempo tivesse congelado. O ar escapou de seus pulmões, e ele parou abruptamente, causando estranheza em Verônica. "O que foi, Mo Henrique?", perguntou ela, seguindo seu olhar. Ali, a menos de 10 metros de distância, estava Helena Castelo, a mesma Helena que havia sido sua esposa por 8 anos, a mulher com quem ele havia construído os alicerces de seu império imobiliário, a professora universitária brilhante que ele havia deixado para trás quando sua carreira decolou e novas portas se abriram, portas que o levaram a Verônica. Helena parecia outra pessoa. Seus cabelos, antes sempre impecáveis, estavam presos em um coque simples. Seu rosto, sem maquiagem, revelava olheiras suaves. Mas o que realmente o chocou foi o volume evidente sob o uniforme do hotel. Helena estava visivelmente grávida. Por um instante devastador, seus olhares se encontraram. Não havia ódio nos olhos dela como ele esperaria, nem mágoa. Havia apenas um reconhecimento tranquilo, seguido de um aceno quase imperceptível, como se ele fosse apenas mais um hóspede qualquer, antes que ela continuasse seu trabalho, empurrando o carrinho pelo corredor. "Henrique, está tudo bem?", insistiu Verônica, puxando-o pelo braço. "Sim, sim. Vamos subir", respondeu ele automaticamente, mas sua mente estava em outro lugar. Na suíte presidencial, enquanto Verônica se preparava para o evento, tomando um longo banho relaxante, Henrique não conseguia se concentrar nos documentos. A imagem de Helena, grávida, e empurrando um carrinho de limpeza em um hotel onde ele pagava milhares por uma única noite, atormentava-o. Com as mãos ligeiramente trêmulas, pegou o telefone e discou para Ricardo, seu assistente pessoal e homem, de confiança há mais de uma década. "Preciso de informações sobre Helena Castelo. Tudo o que conseguir descobrir sobre sua situação atual. Onde mora, onde trabalha, situação financeira, tudo." "Helena, sua ex-esposa?" A surpresa na voz de Ricardo era evidente. "Exatamente." "E, Ricardo, quero isso para ontem. É urgente." Desligando o telefone, Henrique aproximou-se da janela panorâmica. Lá de cima, a cidade parecia um tapete de luzes,
todas ao seu alcance. Por 3 anos ele havia se convencido de que fizera a escolha certa ao deixar Helena. Seu império crescera exponencialmente desde então. Verônica, com suas conexões e astúcia nos negócios, havia se provado uma parceira muito mais adequada para suas ambições. Mas agora algo se quebrava dentro dele, uma inquietação que não sentia há anos. Lembrou-se do divórcio rápido e aparentemente amigável, de como Helena não havia lutado pelo que merecia, aceitando uma casa e uma indenização que, para os padrões dele hoje, pareciam migalhas. Na época, ele considerou aquilo uma prova de que ela entendia que o casamento havia chegado ao fim naturalmente. Quando Verônica saiu do banho, encontrou Henrique distante, perdido em pensamentos. É melhor você se apressar, querido. Temos que manter as aparências, lembra? O coquetel transcorreu como uma peça bem ensaiada. Henrique sorrindo, apertando mãos, fechando acordos com um simples brinde. Verônica deslumbrante ao seu lado, sussurrando nomes e informações estratégicas em seu ouvido antes de cada nova apresentação. Mas sua mente vagava pelos corredores do hotel, imaginando Helena limpando suítes, carregando o peso de uma gravidez, enquanto ele saboreava champanhe e canapés que custavam o equivalente a vários dias de seu trabalho atual. De volta à suíte, após o evento, seu telefone vibrou. Era Ricardo. Tenho as informações que pediu, senhor. Mande por e-mail agora e me ligue em 5 minutos para discutirmos. O e-mail chegou quase instantaneamente. As descobertas eram desconcertantes. Helena vivia agora em um pequeno apartamento alugado em um bairro distante do centro. A casa que recebera no divórcio havia sido vendida há 2 anos, aparentemente para cobrir dívidas e despesas médicas. Mas o que realmente o surpreendeu foi descobrir que Helena havia sido demitida da prestigiosa universidade onde lecionava economia há cerca de 2 anos e meio, logo após o divórcio deles. Quando Ricardo ligou, Henrique foi direto ao ponto. Por que ela foi demitida da universidade? Helena era uma das professoras mais respeitadas daquela instituição. Houve um silêncio desconfortável do outro lado da linha. Senhor, segundo minhas fontes, houve expressão externa, uma sugestão de que a permanência dela ali seria inconveniente para certos investidores importantes da universidade. Henrique sentiu um frio percorrer sua espinha. Que investidores? Outro silêncio. A Fundação Mendonça Prado, senhor, logo após o anúncio de sua doação substancial para o novo centro de pesquisas. A Fundação Mendonça Prado, sua fundação com Verônica, uma fundação que ele havia criado, mas cuja administração deixara majoritariamente nas mãos dela, enquanto se concentrava nos negócios imobiliários. E quanto à gravidez? Perguntou, sentindo a garganta seca. Pelo que consegui apurar, ela está no 7º mês. Trabalha no hotel há cerca de 5 meses. Antes disso, passou por vários empregos temporários. Ao que parece, enfrenta dificuldades para se recolocar na área acadêmica desde a demissão. Após desligar, Henrique permaneceu imóvel por longos minutos. A culpa, um sentimento com o qual raramente lidava, começou a corroê-lo por dentro. Ele se lembrou de uma conversa casual com Verônica, logo após o divórcio, quando ela mencionou que seria complicado manter contato com Helena nos mesmos círculos sociais. Lembrou-se de ter concordado distraidamente quando Verônica sugeriu que talvez fosse melhor criar alguma distância profissional entre Helena e as instituições que eles apoiavam. Na época, ocupado com a expansão de seus negócios e embriagado pela nova vida ao lado de Verônica, ele não havia questionado as implicações daquelas palavras. Agora, as peças se encaixavam de uma forma que o deixava nauseado. Vamos para a cama, querido. A voz de Verônica interrompeu seus pensamentos. Ela havia trocado o vestido por uma camisola de seda vermelha e o observava com um sorriso calculado. Você parece tenso. Deixe-me ajudar você a relaxar. Henrique forçou um sorriso, mas quando ela se aproximou para beijá-lo, a imagem de Helena grávida empurrando aquele carrinho voltou com força total. Preciso resolver algumas coisas antes, disse, afastando-se delicadamente. Vá na frente. Não me espere acordada.
Quando Verônica finalmente adormeceu, Henrique saiu silenciosamente da suíte. Precisava encontrar Helena. Precisava entender o que realmente havia acontecido nos últimos 3 anos. Mais do que isso, precisava saber de quem era aquela criança que ela carregava. E enquanto descia pelo elevador de serviço, procurando por algum funcionário que pudesse dar informações sobre o turno de Helena, Henrique Mendonça, um dos homens mais poderosos da cidade, sentia-se estranhamente vulnerável, como se estivesse prestes a descobrir verdades que poderiam abalar as estruturas cuidadosamente construídas de sua vida perfeita. Ela saiu há cerca de meia hora, senhor. A supervisora do turno noturno olhava com suspeita para Henrique, que claramente não pertencia à área de serviços do hotel. Helena não está com problemas, está? Ela é uma das nossas melhores funcionárias. Não, de forma alguma. Henrique apressou-se em responder. Somos conhecidos de longa data. Eu a vi hoje e queria apenas conversar. A mulher suavizou ligeiramente sua expressão, mas ainda mantinha um ar protetor. Ela geralmente pega o ônibus da linha 437 na saída de funcionários. Se correr, talvez consiga alcançá-la no ponto. Henrique agradeceu rapidamente e se dirigiu à saída dos fundos do hotel. A noite estava úmida, com uma garoa fina que contrastava dramaticamente com o ambiente climatizado e asséptico do Grand Palace. Olhou para os lados, localizando o ponto de ônibus a cerca de 50 metros. Uma figura solitária esperava, sentada e mesmo à distância, ele reconheceu Helena. Aproximou-se devagar, incerto sobre como seria recebido. Quando estava a poucos passos de distância, Helena ergueu o olhar de seu celular e o viu. Não demonstrou surpresa, como se de alguma forma esperasse por aquele momento. Eu imaginei que você viria, disse ela, com uma voz calma que ele não reconheceu. Não era a mesma Helena expressiva com quem havia compartilhado 8 anos de sua vida. Podemos conversar? Perguntou Henrique, sentindo-se estranhamente deslocado em seu terno de grife, enquanto ela vestia o uniforme simples do hotel, coberto por um casaco de lã já gasto pelo uso. O ônibus chega em 10 minutos, respondeu indicando o banco ao seu lado. E estou bastante cansada. Ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa. De perto, podia ver claramente a barriga de gravidez, mais pronunciada do que percebera inicialmente. Seus olhos se detiveram ali por um momento, e Helena notou. 7º mês, disse ela passando a mão sobre a barriga com um carinho instintivo. É uma menina. Henrique sentiu a boca seca. Helena, eu não esperava te encontrar assim. Um sorriso triste se formou nos lábios dela. Trabalhando como camareira em um hotel onde você hospeda sua nova companheira? Ou grávida? Ambos, admitiu ele. O que aconteceu com seu trabalho na universidade? Helena o observou por alguns instantes, como se medisse as palavras. Você realmente não sabe? Ou está apenas testando se eu descobri a verdade? A pergunta o atingiu como um soco. Do que você está falando? 2 semanas depois que nosso divórcio foi finalizado, fui chamada pelo reitor. Ele estava visivelmente constrangido, mas disse que a universidade precisava fazer ajustes no corpo docente, devido a novas diretrizes dos principais doadores. Coincidentemente, sua fundação com Verônica havia acabado de fazer a maior doação da história da instituição. Henrique sentiu o estômago afundar. Helena, eu juro que não sabia disso. Verônica administra a fundação, eu apenas assinou os cheques, completou ela. E nunca questionou por que sua ex-esposa foi demitida logo após uma generosa doação. Curioso, não é? A vergonha o invadiu. Era verdade. Ele havia se distanciado completamente da vida anterior, mergulhado em novos projetos e embriagado pelo sucesso crescente, nunca parou para verificar o que havia acontecido com Helena após o divórcio. Não foi apenas a universidade, continuou ela com voz controlada. De alguma forma, meu nome foi manchado em todos os círculos acadêmicos da cidade. Rumores sobre desvio de verbas de pesquisa, relacionamentos impróprios com alunos. Nada que pudesse ser comprovado, mas o suficiente para me tornar radioativa para qualquer instituição respeitável. Eu não tive nada a ver com isso, afirmou Henrique, sentindo a indignação crescer. Por que eu faria algo assim?
Não você, Verônica. Helena ajustou o casaco sobre os ombros. Ela queria garantir que eu desaparecesse completamente da sua vida. Uma professora universitária respeitada poderia eventualmente cruzar seu caminho em eventos, recepções, congressos. Uma camareira de hotel, não. Henrique ficou em silêncio, digerindo aquelas informações. Lembrou-se de como Verônica ocasionalmente mencionava que era melhor manter distância de certas pessoas do passado, e como sutilmente o afastara de antigos círculos sociais compartilhados com Helena. "E o bebê?" perguntou finalmente, olhando para a barriga dela. Helena respirou fundo. "Lembra-se daquela noite, um mês depois do divórcio, quando você veio buscar os últimos documentos na casa que era nossa?" A memória voltou como um clarão. Ele havia ido sozinho, deliberadamente escolhendo um horário em que sabia que Verônica estaria ocupada. No fundo, queria ver Helena uma última vez, talvez para se certificar de que havia feito a escolha certa. Acabaram bebendo vinho, relembrando momentos, e em um impulso emocional compartilharam uma última noite juntos, uma despedida que ele nunca havia mencionado a Verônica. "É impossível", murmurou mais para si mesmo do que para ela. "Isso foi há 7 meses", completou Helena. "E antes que você pergunte, sim, tenho certeza de que é sua. Não houve mais ninguém desde então." O ônibus apareceu dobrando a esquina, seus faróis iluminando o rosto de Helena. Ela se levantou com alguma dificuldade. "Por que você não me procurou?" perguntou ele, levantando-se também. "Por que não me contou?" "E o que você teria feito, Henrique? Abandonado sua nova vida perfeita? Desafiado Verônica? Você nem sequer questionou quando ela orquestrou minha saída da universidade. Por que eu acreditaria que se importaria com uma gravidez?" O ônibus parou à frente deles, portas se abrindo com um sibilo. "Preciso ir", disse ela, dando um passo em direção ao veículo. "Espere", Henrique a segurou suavemente pelo braço. "Podemos conversar melhor. Amanhã? Preciso entender tudo isso." Helena olhou para a mão dele em seu braço e depois para seu rosto. "Avenida das Palmeiras 237, apartamento 15. É um prédio simples no setor sul. Estarei em casa depois das 2 da tarde." Soltando-se delicadamente. Ela subiu no ônibus. Henrique permaneceu parado no ponto, observando o veículo se afastar sob a garoa, carregando a mulher que um dia foi sua esposa e a filha cuja existência ele acabara de descobrir. No caminho de volta ao hotel, sua mente fervilhava. Aquela criança era sua, e se Helena estivesse dizendo a verdade, Verônica havia deliberadamente arruinado a carreira de sua ex-esposa por puro cálculo social. Perguntou-se o que mais não sabia sobre a mulher com quem compartilhava sua vida há 3 anos. Quando entrou silenciosamente na suíte presidencial, Verônica dormia profundamente, ou pelo menos fingia dormir. Henrique a observou por um longo momento, vendo-a sob uma nova luz. A beleza estonteante que o havia capturado agora lhe parecia uma fachada para algo muito mais frio e calculista. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda da suíte, Henrique manteve uma fachada de normalidade, discutindo compromissos e reuniões como se nada tivesse mudado. Mas internamente, estudava cada expressão, cada gesto de Verônica, procurando sinais da manipuladora que Helena havia descrito. "Precisarei resolver alguns assuntos pessoais hoje à tarde", comentou casualmente. "Assuntos pessoais?" Verônica ergueu uma sobrancelha, sem tirar os olhos da tela do tablet onde revisava notícias. "Que tipo de assuntos?" "Nada importante. Apenas uma visita a um antigo conhecido que está com problemas de saúde." Verônica o observou por sobre a borda da xícara de café. "Um antigo conhecido? Alguém que eu conheça?" "Não, alguém dos tempos de faculdade." Ela pareceu aceitar a explicação, mas Henrique notou um brilho de suspeitosa no olhar dela. Verônica sempre fora excessivamente curiosa sobre seus movimentos, algo que ele antes interpretara como interesse carinhoso, mas que agora ganhava contornos mais sombrios de controle. Às 2 da tarde, Henrique estacionou seu carro importado em frente a um prédio modesto na Avenida das Palmeiras.
O contraste entre o veículo luxuoso e o entorno simples atraiu olhares curiosos dos moradores locais. Sentiu-se desconfortavelmente consciente de seu terno caro e sapatos italianos enquanto subia as escadas até o terceiro andar. O prédio não tinha elevador. Bateu levemente na porta do apartamento 15. Helena abriu, vestindo roupas simples de casa, os cabelos soltos emoldurando o rosto sem maquiagem. Mesmo assim, havia nela uma beleza natural que o fez lembrar-se do que o atraíra inicialmente anos atrás. Entre, disse ela, abrindo espaço. Não é o que você está acostumado, mas é limpo e aconchegante. O apartamento era pequeno, mas organizado com o cuidado de quem valoriza cada centímetro. A sala combinava com a cozinha americana, e Henrique podia ver apenas 2 portas que presumiu levarem ao quarto e banheiro. Em um canto, havia um berço ainda sendo montado e algumas caixas com itens de bebê. "Aceita um café?" ofereceu Helena, dirigindo-se à cozinha. "Sim, obrigado." Enquanto ela preparava a bebida, Henrique notou as fotografias na estante simples. A maioria era de Helena em paisagens diversas, algumas com pessoas que ele não reconhecia. Mas uma foto em particular chamou sua atenção. Helena ao lado de um homem de aproximadamente 35 anos, ambos sorridentes em frente a uma livraria. "Quem é ele?" perguntou quando ela retornou com 2 xícaras de café. Helena seguiu seu olhar até a fotografia. "Daniel Almeida, ex-aluno meu, agora professor assistente na Universidade Federal. Uma das poucas pessoas que permaneceu ao meu lado quando os rumores começaram." Henrique sentiu uma pontada de ciúme, o que o surpreendeu. Não tinha esse direito, não depois de tudo. "Vocês são amigos", cortou Helena, sentando-se com alguma dificuldade no sofá. "Ele sabe sobre a gravidez, sobre você ser o pai, sobre tudo. Foi Daniel quem me ajudou a conseguir alguns trabalhos temporários quando nenhuma universidade me aceitava mais, e quem me indicou para o hotel quando soube que eu precisava de algo mais estável por causa da gravidez." Henrique assentiu, sentando-se em uma poltrona de frente para ela. "Helena, sobre o que aconteceu na universidade, eu realmente não sabia. Nunca pedi nem sugeri que você fosse demitida. Mas também nunca se perguntou como eu estava depois que nos separamos, não é?" Não havia acusação em sua voz, apenas constatação. "Achei que seria mais fácil para nós dois seguirmos em frente sem contato", admitiu ele. "Foi egoísta da minha parte." "Foi conveniente", corrigiu ela, "para você e para Verônica." Helena tomou um gole de café antes de continuar. "Quando fui demitida, tentei entrar em contato com você. Liguei para seu escritório várias vezes. Suas secretárias sempre diziam que você retornaria, mas isso nunca aconteceu." Henrique franziu o senho. "Nunca recebi recados seus." "Exatamente", disse Helena com um sorriso triste. "Depois de um tempo, entendi o jogo. Sua nova companheira havia criado um cordão sanitário ao seu redor. Nada do seu passado que ela não aprovasse poderia chegar até você." Um silêncio pesado se instalou entre eles. Henrique processava tudo aquilo, tentando reconciliar a imagem polida e sofisticada de Verônica com a manipuladora, calculista que emergia dessas revelações. "E quanto ao bebê?" disse finalmente olhando para a barriga de Helena. "Por que decidiu seguir com a gravidez, mesmo em condições tão difíceis?" Helena passou a mão pela barriga com um carinho instintivo. "Porque depois de perder tudo, minha carreira, minha casa, minha reputação, esta criança se tornou minha esperança. Algo inteiramente meu que ninguém poderia tirar." "Não apenas seu", observou Henrique suavemente. "Minha filha também." Helena o encarou com intensidade. "E o que isso significa para você, Henrique? Está preparado para reconhecê-la publicamente? Para enfrentar Verônica? Para explicar à alta sociedade que terá uma filha com a camareira de hotel que costumava ser sua esposa?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Henrique percebeu que estava em um ponto crucial de sua vida, um momento de escolha que definiria quem ele realmente era. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou insistentemente. Era Ricardo, seu assistente. "Preciso atender", disse ele, levantando-se e dirigindo-se à pequena varanda do apartamento. A voz de Ricardo soava urgente.
Senhor, acho que temos um problema. A senhorita Prado pediu acesso ao seu computador pessoal hoje, alegando precisar de alguns documentos da fundação. Quando questionei sobre quais documentos exatamente, ela ficou bastante irritada e disse que o senhor havia autorizado. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu computador continha e-mails, histórico de buscas, incluindo as recentes investigações sobre Helena. Não autorizei nada disso. Onde ela está agora? Saiu há cerca de meia hora. Disse que ia encontrá-lo. O pânico começou a se instalar. Ela perguntou onde eu estava? Não diretamente, mas pediu para verificar sua localização pelo GPS do carro da empresa. Henrique desligou rapidamente e voltou para dentro do apartamento. Helena o observava com preocupação. Preciso ir, disse ele apressadamente. Verônica pode estar vindo para cá. O rosto de Helena empalideceu. Como ela saberia onde moro? Meu GPS, meu histórico de buscas. Ela é mais astuta do que imaginei. Naquele momento, como para confirmar seus temores, o interfone do apartamento tocou estridentemente. Helena atendeu com mãos trêmulas. Apartamento 15. Tem uma senhora chamada Verônica Prado aqui embaixo querendo subir. Diz que é importante, informou a voz do porteiro. Helena e Henrique trocaram olhares alarmados. O jogo de aparências havia terminado. Era hora de enfrentar verdades enterradas há muito tempo. Diga que pode deixá-la subir, instruiu Henrique após um momento de hesitação. Helena o olhou com espanto. Tem certeza? Não sei se é uma boa ideia no meu estado. Henrique assentiu firmemente. Melhor enfrentarmos isso agora, juntos. Helena respirou fundo e respondeu ao interfone. Pode deixá-la subir, seu João. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Helena sentou-se no sofá, ajeitando instintivamente a blusa sobre a barriga proeminente. Henrique permaneceu de pé, posicionado entre a porta e Helena, como que para protegê-la do que estava por vir. 3 batidas precisas na porta anunciaram a chegada de Verônica. Henrique abriu, encontrando-a impecavelmente vestida em um conjunto executivo cinza com um semblante perfeitamente controlado, exceto pelos olhos, que brilhavam com uma fúria gelada. Querido, disse ela com um sorriso tenso, fiquei preocupada quando soube que estava visitando bairros tão peculiares. Sem aguardar convite, Verônica entrou no apartamento, seus olhos percorrendo o ambiente com um desdém mal disfarçado até pousarem em Helena. Ora, que reunião comovente, comentou, seu tom falsamente doce. A ex-esposa grávida e o marido arrependido. Quase um clichê de novela mexicana. Henrique fechou a porta com mais força que o necessário. Como me encontrou, Verônica? Ela deu de ombros com elegância estudada. Você realmente achou que seria difícil? Seu GPS, seu histórico de pesquisas. Você deixa rastros digitais por toda parte, querido. A verdadeira pergunta é, por que está aqui, escondido de mim? Não estou escondido. Estou tentando entender algumas coisas, respondeu ele, mantendo a voz calma. Como, por exemplo, por que Helena foi demitida da universidade logo após nossa doação? Verônica riu, um som cristalino e frio. Negócios, meu amor, apenas negócios. Uma universidade não precisa de 2 especialistas na mesma área, especialmente quando um deles é a ex-esposa inconveniente do maior doador. Você não tinha esse direito, interveio Helena, levantando-se com alguma dificuldade. Destruiu minha carreira, minha reputação. Eu tinha todo o direito, cortou Verônica, dando um passo em sua direção. Henrique precisava de uma parceira à altura de sua posição, não uma professora universitária medíocre presa ao passado. Fiz o que era necessário para proteger nossos interesses. Nossos interesses ou os seus? Questionou Henrique, posicionando-se ao lado de Helena. Verônica o encarou com surpresa, como se apenas agora percebesse que ele não estava do seu lado naquela confrontação. Não seja ingênuo, Henrique. Tudo o que construímos nos últimos 3 anos exigiu sacrifícios, alguns mais desagradáveis que outros. Seu olhar voltou para Helena, descendo até a barriga proeminente, e vejo que alguém andou ocupada desde então. Quem é o Felizardo?
O silêncio que se seguiu foi denso. Helena manteve o queixo erguido, sem desviar o olhar. Foi Henrique quem respondeu. Eu sou o pai. As palavras caíram como uma sentença no pequeno apartamento. O rosto perfeitamente maquiado de Verônica registrou uma série de emoções em rápida sucessão. Surpresa, descrença, fúria e, finalmente, um calculado controle. Impossível, declarou ela. Vocês estão divorciados há mais de 2 anos. Houve um último encontro, admitiu Henrique, 1 mês após o divórcio. Verônica estreitou os olhos, processando a informação. E por que estou sabendo? Disso apenas agora? Por que você apontou para Helena? Esperou até estar prestes a dar à luz para aparecer com essa história conveniente. Eu não apareci com nada, defendeu-se Helena. Foi o acaso que nos colocou frente a frente ontem no hotel. Nem eu queria que Henrique soubesse. Ah, claro, ironizou Verônica. Conseguir emprego exatamente no hotel onde sabidamente nos hospedamos foi pura coincidência. Não me faça rir. Foi Daniel quem me indicou para o cargo, explicou Helena cansada. Ele não sabia que vocês eram hóspedes frequentes. Daniel? O nome pareceu despertar algo em Verônica. Daniel Almeida? O professor assistente da Federal? Helena assentiu, confusa com a reação. Um sorriso perigoso se formou nos lábios de Verônica. Interessante, muito interessante. Ela se virou para Henrique. Seu ingênuo. Não percebe que isso tudo é uma armação? Helena e seu amiguinho professor planejaram cada detalhe. Do que está falando? Exigiu Henrique. Pense. Helena perde o emprego, perde status e magicamente reaparece grávida do empresário milionário. É o golpe mais antigo do mundo. Helena soltou uma risada incrédula. Se fosse um golpe, eu teria te procurado no primeiro mês, Henrique. Não esperado 7. Talvez estivesse apenas esperando o momento perfeito, sugeriu Verônica, caminhando pelo apartamento. Talvez precisasse parecer a vítima perfeita, grávida, trabalhando como camareira, morando num apartamento minúsculo. Ela parou diante da estante de fotos, pegando o retrato de Helena com Daniel. E com um cúmplice dedicado. Henrique observava o embate entre as duas mulheres, sentindo-se cada vez mais desconfortável com o comportamento de Verônica. Havia uma crueldade calculada em suas acusações que ele nunca havia notado antes. Chega, Verônica, interveio finalmente. Ninguém está armando nada contra mim. Oh, então você já decidiu acreditar nela? Tão rapidamente? Verônica colocou o porta-retrato de volta na estante com força desnecessária. Rei, quanto a nós, quanto a tudo o que construímos. Construímos sobre mentiras, respondeu ele, percebendo a verdade enquanto pronunciava as palavras. Você me manteve isolado, filtrou quem podia me contatar, sabotou a carreira de Helena. O que mais você fez que eu não sei? O rosto de Verônica endureceu. Fiz o necessário para nos proteger, para garantir que você se tornasse quem precisava ser, sem distrações do passado. Sem distrações? Helena era minha esposa. Nunca pedi que você a destruísse. Não precisou pedir, retrucou Verônica friamente. Estava implícito no momento em que escolheu ficar comigo. Um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Helena observava a troca com uma mistura de choque e compreensão tardia, finalmente vendo a extensão da manipulação que havia arruinado sua vida. Verônica abriu a bolsa cara que carregava e retirou um envelope grande. Eu vim preparada, obviamente. Jogou o envelope na mesa de centro. Exames de DNA pré-natal. Não confio em testes feitos após o nascimento. Muito fáceis de manipular. Você não pode estar falando sério, murmurou Helena incrédula. Muito sério. Se realmente está carregando um filho de Henrique, não terá problema em provar, não é? Verônica sorriu, vitoriosa. E enquanto isso, temos isto. Ela retirou outro envelope da bolsa, menor e mais fino. Uma oferta generosa pelo seu silêncio discricionário, até que os resultados do DNA estejam prontos, é claro. Helena nem sequer tocou no envelope. Você realmente acha que pode comprar tudo e todos? Não acho, querida. Sei. Verônica ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até
Porta. Antes de sair, virou-se para Henrique. Você tem 48 horas para resolver esta situação. Depois disso, tomarei minhas próprias decisões sobre o futuro da nossa fundação e dos nossos negócios conjuntos. Quando a porta se fechou, atrás de Verônica, Henrique e Helena permaneceram em silêncio por longos momentos. O apartamento, que já era pequeno, parecia agora sufocante com o peso das ameaças e revelações. Sinto muito por isso, disse Henrique finalmente. Eu não tinha ideia. Da pessoa com quem estava compartilhando sua vida, completou Helena. Não havia acusação em sua voz, apenas uma profunda tristeza. Henrique se aproximou da janela, observando o carro luxuoso de Verônica afastar-se pela rua modesta. Uma sensação de clareza o invadiu, como se estivesse despertando de um longo e confuso sonho. Preciso descobrir o que mais ela fez, declarou determinado, e preciso corrigir os erros que permiti que acontecessem. Helena colocou a mão protetoramente sobre a barriga. O que vai fazer agora? Primeiro garantir que você e o bebê estejam seguros, respondeu ele, voltando-se para encará-la. Verônica é perigosa de uma forma que eu nunca percebi antes, e tenho o pressentimento de que o que vimos hoje foi apenas a ponta do iceberg. Uma semana após o confronto no apartamento de Helena, Henrique se encontrava em seu escritório, revendo compulsivamente as evidências que Ricardo havia reunido. O arquivo, mantido em um pendrive criptografado, continha documentos comprometedores sobre as atividades de Verônica nos últimos 3 anos. E-mails trocados entre ela e diretores da universidade confirmavam a pressão para a demissão de Helena. Documentos financeiros revelavam um esquema complexo de desvio de fundos da Fundação Mendonça Prado para empresas fantasmas. Mas o mais perturbador eram as ameaças veladas dirigidas a qualquer pessoa que tentasse reintegrar Helena ao mercado de trabalho acadêmico. Não consigo acreditar que fui tão cego, murmurou Henrique para Ricardo, que permanecia em pé ao lado da mesa. Ela foi extremamente cuidadosa, senhor. Usou seu nome e influência, mas manteve sua assinatura longe de qualquer documento comprometedor. Henrique passou a mão pelo rosto, exausto. Nas últimas noites, mal conseguira dormir. Mantinha uma fachada de normalidade com Verônica enquanto secretamente investigava a extensão de suas manipulações. E quanto à situação financeira de Helena durante esse período? Perguntou, temendo a resposta. Ricardo consultou suas anotações. Depois da venda da casa, ela sobreviveu com pequenos trabalhos. Deu aulas particulares por um tempo, mas os rumores a perseguiam. Tentou publicar artigos acadêmicos sob pseudônimo, mas sem filiação universitária era difícil. Passou por dificuldades significativas até conseguir o emprego no hotel há 5 meses. A culpa consumia Henrique. Enquanto ele expandia seu império imobiliário e frequentava festas na alta sociedade, Helena enfrentava humilhação e privações, carregando sua filha. O intercomunicador tocou. Era sua secretária. Senhor Mendonça, a doutora Camila Santos da promotoria está aqui para vê-lo. Henrique trocou um olhar significativo com Ricardo. Mande-a entrar. Camila Santos, uma mulher de expressão séria e postura firme, entrou no escritório carregando uma pasta. Henrique a conhecia de longa data, desde os tempos em que ela investigara algumas irregularidades no setor imobiliário. Investigação da qual suas empresas saíram inocentadas. Obrigada por me receber sem agendamento prévio, disse ela, sentando-se na cadeira oferecida. O assunto é delicado e preferi não deixar registros eletrônicos. Imagino que tenha analisado os documentos que enviei, respondeu Henrique, dispensando Ricardo com um aceno. Analisei, e devo dizer que são extremamente preocupantes. Camila abriu sua pasta. Temos evidências suficientes para iniciar uma investigação formal sobre fraude financeira, manipulação de contratos públicos e uso indevido de fundos filantrópicos. E quanto à situação de Helena? A perseguição profissional é mais difícil de provar juridicamente, mas os e-mails trocados entre a senhorita Prado e o reitor
constituem evidência forte de interferência indevida. Camila fez uma pausa, estudando a expressão de Henrique. Devo lembrá-lo, Sr. Mendonça, que embora não tenhamos encontrado sua participação direta nesses atos, o senhor pode enfrentar questionamentos por negligência como co-diretor da fundação. Henrique assentiu gravemente. Estou ciente e disposto a arcar com as consequências. Minha prioridade agora é garantir que Helena receba justiça e que Verônica seja responsabilizada. Há algo mais que deveria saber? Perguntou Camila, percebendo a hesitação no olhar dele. Helena está grávida de 7 meses. A criança é minha filha. Camila não conseguiu disfarçar completamente sua surpresa. Isso complica as coisas pessoalmente, mas não altera o curso legal do processo. Ela fechou sua pasta. Pretendemos iniciar os procedimentos formais na próxima semana. A senhorita Prado será notificada oficialmente. Sugiro que se prepare para as repercussões. Após a saída da promotora, Henrique permaneceu sentado, contemplando o horizonte da cidade através da janela de seu escritório. A empresa que construíra com tanto esforço certamente seria afetada pelo escândalo. Alguns contratos seriam perdidos, investidores se afastariam. Mas pela primeira vez em anos sentia que estava fazendo algo genuinamente correto. Seu celular tocou. Era Helena. Preciso te ver, disse ela com voz urgente. Verônica esteve aqui novamente. Estou a caminho, respondeu ele, levantando-se imediatamente. No pequeno apartamento de Helena, Henrique encontrou Daniel, o ex-aluno e amigo dela, já presente. Havia uma tensão palpável no ar. O que aconteceu? Perguntou, observando o rosto pálido de Helena. Verônica apareceu há 1 hora, explicou Daniel, passando o braço protetoramente pelos ombros de Helena. Trouxe isso. Sobre a mesa estava um envelope grande e outro menor. Helena fez sinal para que Henrique os abrisse. O envelope maior continha uma quantia substancial em dinheiro, suficiente para que Helena vivesse confortavelmente por vários anos. O envelope menor continha documentos, laudos médicos falsificados, sugerindo problemas psiquiátricos, registros adulterados de má conduta profissional e até mesmo um teste de paternidade forjado, indicando que o bebê de Helena não era de Henrique. Ela me ofereceu um acordo, disse Helena, a voz trêmula de indignação, o dinheiro em troca de meu desaparecimento. Disse que, se eu não aceitasse, usaria esses documentos para me destruir completamente. Que ninguém acreditaria na camareira grávida contra um dos casais mais poderosos da cidade. Henrique sentiu o sangue ferver. E o que você respondeu? Que ela poderia enfiar o dinheiro e os documentos onde o sol não brilha, respondeu Helena, com um lampejo do antigo temperamento que Henrique conhecera tão bem. Disse que não tinha medo dela. Daniel sorriu com orgulho. Você deveria ter visto a cara dela quando Helena recusou a oferta. Acho que ninguém jamais disse não a Verônica Prado. Ela não estava sozinha, continuou Helena. Havia um homem esperando no carro, alto com cicatriz no rosto. Parecia perigoso. Henrique franziu o senho. Eduardo Borges trabalha como consultor de segurança para alguns de nossos projetos mais sensíveis. Verônica o contratou há 2 anos. Ela mencionou que as coisas poderiam ficar desagradáveis se eu não cooperasse, acrescentou Helena, instintivamente protetora com a barriga. Não foi uma ameaça explícita, mas... Foi sim, cortou Henrique, pegando os envelopes. E isso, junto com tudo que já descobrimos, é mais do que suficiente. Naquele momento, o celular de Daniel tocou. Após uma breve conversa, ele desligou com expressão grave. Era meu contato na universidade. O reitor acaba de anunciar sua renúncia repentina. Alega motivos de saúde, mas há rumores de uma investigação interna sobre interferência externa em decisões acadêmicas. As coisas estão se movendo mais rápido do que imaginei, comentou Henrique. Camila deve ter começado a agir. Quem é Camila? Perguntou Helena. Uma promotora. Entreguei a ela todas as evidências que reunimos sobre Verônica. Henrique hesitou antes de continuar. Helena, nos próximos dias, tudo virá à tona.
Seu nome será inevitavelmente mencionado. Está preparada para isso? Helena trocou um olhar com Daniel antes de responder. Estou. Passei os últimos anos escondida nas sombras, como se tivesse cometido algum crime. Estou pronta para recuperar minha voz. O que posso fazer para ajudar? Perguntou Daniel. Continue sendo o amigo que você tem sido, respondeu Helena com um sorriso agradecido. Isso vale mais do que qualquer fortuna. Henrique observou a interação deles com uma mistura de gratidão e algo que reconheceu, surpreso, como ciúme. Daniel tinha estado ao lado de Helena quando ele a abandonara. Havia uma intimidade entre eles que nascia não de romance, mas de lealdade genuína. Precisamos de um plano, disse Henrique, voltando ao assunto principal. Verônica não vai recuar facilmente. Ela tem contatos, influência e agora está acuada. O que sugere? Perguntou Helena. Primeiro, você não pode continuar aqui. Este apartamento não é seguro. Henrique fez uma pausa. Tenho uma casa, em Águas Claras, que poucos conhecem. Você poderia ficar lá até que tudo se resolva. Helena hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Eu vou com você, ofereceu Daniel prontamente. Se você quiser, claro. Não precisa enfrentar isso sozinha. O olhar agradecido que Helena lançou a Daniel não passou despercebido por Henrique. Havia uma história ali, talvez não romântica, mas certamente significativa. E quanto a você? Perguntou Helena a Henrique. O que fará sobre Verônica? Vou confrontá-la, respondeu ele simplesmente. Com tudo o que descobrimos, é hora de encerrar essa farsa. Naquele momento, como um presságio sombrio, todos os seus celulares tocaram simultaneamente. Eram notificações de uma quebra importante de notícias. Ao abrirem, viram a manchete que mudaria tudo. Escândalo na alta sociedade. Fundação Mendonça Prado investigada por fraude e perseguição. O jogo acabara de mudar drasticamente. A queda das máscaras havia começado e nada seria como antes. Caos que se seguiu à publicação da reportagem foi imediato. Em menos de uma hora, o telefone de Henrique não parava de tocar. Sócios preocupados, jornalistas ávidos por declarações, advogados oferecendo serviços. Enquanto isso, nas redes sociais, o nome de Verônica Prado se tornava o assunto mais comentado, com hashtags que variavam de Dio Fraude Filantrópica a Justiça para Helena. Todos os canais estão repercutindo a notícia, comentou Daniel, navegando, pelo tablet no interior da casa em Águas Claras, para onde haviam se transferido na noite anterior. Era uma residência espaçosa, mas discreta, que Henrique mantinha para momentos de reflexão longe do burburinho da cidade. Helena, sentada no sofá com uma expressão exausta, acariciava a barriga distraidamente. É estranho ver meu nome em todos esses lugares, como se minha história fosse um produto de entretenimento para as pessoas. Henrique, que acabara de desligar uma chamada, sentou-se ao lado dela. A assessoria de imprensa está tentando conter os danos, mas isso é maior do que qualquer estratégia de relações públicas. Alguns veículos já estão traçando paralelos entre seu caso e outros possíveis abusos de poder na fundação. E Verônica? Perguntou Helena. Algum sinal? Dela? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Henrique hesitou antes de responder. Desapareceu, não está em nenhuma de nossas propriedades. O motorista disse que a levou ao aeroporto ontem à noite, mas não há registro de embarque em seu nome. Daniel. Franziu o senho. Isso não é bom. Alguém acuado e com recursos é perigoso. O interfone da casa tocou, fazendo todos saltarem. Henrique atendeu com cautela. Senhor Mendonça, é a doutora Camila Santos. Estou com uma equipe da promotoria. Minutos depois, a promotora estava sentada na sala, acompanhada por 2 assistentes que tomavam notas discretamente. Seu semblante era grave. As coisas aceleraram mais do que prevíamos, explicou ela. Um informante interno da fundação procurou nossa equipe ontem com documentos adicionais. Ao que parece, os desvios eram apenas a ponta do iceberg. Henrique inclinou-se para a frente. Que tipo de documentos? Evidências de chantagem contra membros do conselho universitário,
manipulação de licitações em projetos públicos e... Camila fez uma pausa deliberada, olhando para Helena. Um plano detalhado para neutralizar a professora Castelo, após o divórcio. Foi tudo meticulosamente arquitetado, senhores. Helena empalideceu. Por quê? O que eu representava de tão ameaçador para ela? Segundo o informante, a senhorita Prado via você como o único elo capaz de reconectar o Sr. Mendonça a seu passado. Você representava uma versão dele que ela queria apagar. O homem antes da fortuna atual, antes do status que ela tanto valorizava. Daniel, que permanecera em silêncio até então, manifestou-se. E quanto às ameaças recentes? Helena mencionou um homem chamado Eduardo Borges. Estamos tentando localizá-lo, respondeu Camila. Há evidências de que ele esteve envolvido em outros episódios de intimidação em nome da fundação. Recomendo fortemente que todos permaneçam nesta casa segura até concluirmos as investigações iniciais. A expressão de Camila tornou-se ainda mais séria. Senhor Mendonça, precisarei de seu depoimento formal amanhã. E senhora Castelo, ela se virou para Helena. Sua presença também será necessária se estiver em condições. Estarei lá, afirmou Helena com determinação. Já me escondi por tempo demais. Após a saída da promotora e sua equipe, um silêncio pesado pairou sobre os três. Foi Henrique quem o quebrou, levantando-se abruptamente. Preciso resolver algo. Volto em algumas horas. Aonde vai? Perguntou Helena preocupada. Resolver pendências com o passado, respondeu ele enigmaticamente, pegando as chaves do carro. Daniel fez menção de segui-lo, mas Helena o deteve com um toque suave. Deixe-o ir. Há coisas que ele precisa enfrentar. Sozinho. Quando Henrique saiu, Daniel sentou-se ao lado de Helena. Como você está realmente se sentindo com tudo isso? Ela respirou fundo, colocando as mãos sobre a barriga. Honestamente, exausta, aterrorizada, furiosa e estranhamente esperançosa. Esperançosa? Sim, ela sorriu fracamente. Por 3 anos vivi como uma sombra, duvidando de minha própria competência, questionando se tinha imaginado tudo. Agora sei que não estava louca. Há uma validação nisso, por mais doloroso que seja o processo. Daniel pegou sua mão gentilmente. Você nunca foi uma sombra para mim, Helena. Sempre foi a professora mais brilhante que conheci, a pessoa mais íntegra, a amiga mais leal. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não sei o que teria sido de mim sem você, Daniel. Quando todos se afastaram, você ficou. Sempre ficarei, ele garantiu, com uma firmeza que dizia mais do que as palavras conseguiriam expressar. Enquanto isso, Henrique dirigia pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Chegou finalmente a seu destino, a cobertura luxuosa que compartilhava com Verônica. O porteiro o informou que ela havia retornado há menos de 1 hora. No elevador privativo, Henrique sentiu o coração acelerar. Não por medo, mas pela gravidade do confronto que estava prestes a ter. Quando as portas se abriram diretamente para o apartamento, encontrou Verônica calmamente sentada no sofá, como se estivesse esperando por ele. Vestia um elegante conjunto cinza, cabelo impecável, maquiagem perfeita, a imagem da compostura. Imaginei que viria, disse ela sem se levantar. Sobre a mesa de centro 2 taças de vinho, uma delas já servida. Gostaria de um drink para nossa última conversa? Henrique permaneceu de pé. Onde esteve? Resolvendo assuntos pendentes, como você deve imaginar. Ela tomou um gole de vinho. Os jornais estão tendo um dia agitado, não estão? Sua ex-esposa deve estar adorando a atenção. Acabou, Verônica. A promotoria tem tudo. Os desvios, as chantagens, o plano para destruir Helena. Pela primeira vez, um leve tremor passou pelo rosto perfeitamente composto de Verônica. Um informante interno, suponho. Fascinante como as pessoas rapidamente pulam do barco quando sentem que ele está afundando. Por que, Verônica? Por que destruir a vida de uma mulher que nunca lhe fez mal algum? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você realmente não entende, não é?
Helena representava tudo o que você poderia ter sido, um acadêmico respeitado com uma carreira modesta, vivendo uma vida comum. Eu vi seu potencial para muito mais. Precisava eliminar qualquer âncora que pudesse puxá-lo de volta àquela mediocridade. Então admite tudo o que fez contra ela. Admito que moldei o ambiente ao nosso redor para maximizar nossas oportunidades. Verônica colocou a taça sobre a mesa. Você acha que chegaria onde está hoje se continuasse atado àquela vida, àquela mulher? A frieza calculista com que ela falava deixou Henrique estarrecido. Durante 3 anos havia compartilhado sua vida, seus sonhos e seus negócios com alguém que era essencialmente uma estranha. E a gravidez dela? Também planejou uma forma de lidar com isso quando descobriu? Um brilho perigoso passou pelos olhos de Verônica. Uma complicação inesperada, devo admitir, mas nada que um acordo financeiro generoso não pudesse resolver. Fiquei surpresa quando ela recusou. As pessoas geralmente têm seu preço. Algumas pessoas têm integridade, Verônica, algo que você claramente não compreende. Ela se levantou então, com a elegância estudada que sempre a caracterizara. Integridade não constrói impérios, Henrique. Ambição, sim. Determinação, sim. Aproximou-se dele lentamente. Você realmente acha que pode voltar atrás agora? Que pode apagar os últimos 3 anos? Aquela mulher carrega sua filha, é verdade, mas eu construí seu legado. Henrique recuou um passo. Meu legado não são prédios ou contratos, Verônica. É o que deixo para as pessoas que realmente importam. Como é tocante. O sarcasmo em sua voz era cortante. E quanto aos nossos parceiros de negócios, aos investidores, aos políticos que facilitaram nossas aprovações em troca de favores, você acha que eles ficarão quietos enquanto você brinca de herói arrependido? Já entreguei tudo à promotoria. Tudo. Incluindo os nomes, as datas, os valores. Pela primeira vez, Verônica pareceu genuinamente alarmada. Você não faria isso. Destruiria tudo o que construímos. Construímos sobre mentiras, Verônica. Sobre a destruição da vida de uma pessoa inocente. Ela deu uma risada amarga. Por favor, poupe-me do melodrama. Helena não é nenhuma santa indefesa. Ela poderia ter lutado mais. Poderia ter te confrontado diretamente. Escolheu se retirar para um canto e lamber suas feridas. Porque você garantiu que ela não tivesse escolha. A voz de Henrique finalmente se elevou. Você a isolou, destruiu sua reputação, cortou todas as suas oportunidades. Uma batida na porta interrompeu o confronto. Eram 2 oficiais da polícia, acompanhados por Camila Santos. Senhorita Verônica Prado, disse o oficial mais velho, temos um mandado para sua prisão pelos crimes de fraude financeira, falsidade ideológica, extorsão e formação de quadrilha. Verônica manteve a compostura enquanto escutava a leitura de seus direitos. Apenas quando as algemas foram colocadas em seus pulsos, ela voltou-se para Henrique uma última vez. Você acha que isso acaba aqui? Que pode simplesmente retomar sua vida com uma nova família feliz? Seu sorriso era gélido. Eduardo ainda está lá fora, e ele não é o único que sabe como o jogo realmente funciona. Enquanto ela era conduzida para fora do apartamento, Camila aproximou-se de Henrique. Recebemos uma denúncia anônima informando que ela estaria aqui. Foi você? Henrique negou com a cabeça. Não fazia ideia de que ela voltaria para cá. Bem, isso facilita as coisas. Precisarei que venha à delegacia para prestar depoimento formal. Camila fez uma pausa. E quanto a Eduardo Borges? Devemos nos preocupar com essa ameaça? Sim, respondeu Henrique gravemente. E precisamos encontrá-lo antes que ele encontre Helena. De volta à casa em Águas Claras, Helena e Daniel aguardavam ansiosamente por notícias. Quando Henrique finalmente retornou, já era noite avançada. Verônica foi presa, anunciou ele, parecendo física e emocionalmente exausto. Mas Eduardo Borges continua foragido. A polícia está procurando por ele. O que acontece agora? Perguntou Helena, visivelmente preocupada. Agora precisamos esperar, respondeu Henrique. O depoimento está marcado para amanhã. Depois disso, começará o verdadeiro processo de reconstrução. Naquela noite, os 3 permaneceram em silêncio na sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
A tempestade havia começado a se dissipar, mas as águas ainda estavam longe de se acalmar. Daniel preparou um chá para Helena, que, finalmente, adormeceu no sofá, visivelmente esgotada pelos eventos do dia. Com cuidado, ele a cobriu com uma manta leve. "Você a ama, não é?" perguntou Henrique, observando o gesto. Daniel não desviou o olhar. "Sim, desde que foi minha professora na universidade, mas nunca tentei nada, mesmo depois que vocês se separaram. Ela estava destruída. Precisava de um amigo, não de um pretendente. E agora?" "Agora?" Daniel sorriu tristemente. "Agora ela carrega sua filha e está no meio de uma tempestade. Continuo sendo o amigo que ela precisa." Henrique assentiu lentamente, um novo respeito, nascendo por aquele homem que havia feito por Helena o que ele deveria ter feito. Estar ao seu lado nos momentos difíceis, sem exigir nada em troca. "Obrigado", disse simplesmente, "por cuidar dela quando eu falhei." Do lado de fora da casa, a chuva começava a cair suavemente, lavando a cidade das tensões do dia. Mas mesmo com Verônica presa e a verdade começando a vir à tona, uma sombra ainda pairava sobre eles. Eduardo Borges, o homem que conhecia todos os segredos sujos da fundação, continuava em algum lugar lá fora. E como Verônica havia alertado, ele não era o único perigo. A tempestade pública havia apenas começado e o silêncio que se seguiria dependeria de quão fortes eles conseguiriam ser nos dias que estavam por vir. 6 meses se passaram desde a prisão de Verônica Prado. Seu julgamento havia se tornado um dos casos mais comentados da década, expondo uma complexa rede de corrupção que se estendia por diversas esferas de poder. As manchetes que antes destacavam o casal poderoso, agora relatavam sentenças, acordos de delação premiada e a queda de figuras antes intocáveis. Em uma sala de audiências lotada, Helena ajustou o pequeno laço no vestidinho de Sofia, sua filha de 3 meses. A bebê dormia tranquilamente em seus braços, alheia à importância daquele dia. "Está pronta?" perguntou Daniel suavemente, sentado ao seu lado. Como sempre, ele estava ali, seu porto seguro em meio às turbulências. Helena assentiu, observando Henrique conversar com seus advogados do outro lado da sala. Embora não tivesse sido indiciado como participante ativo nos esquemas de Verônica, ele enfrentava questionamentos sobre sua negligência como co-diretor da fundação. O acordo que havia negociado com a promotoria incluía a devolução de valores, dissolução de parte de seus negócios e trabalho comunitário. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Era o último dia de depoimentos antes da sentença final de Verônica. "A corte chama Helena Castelo para seu depoimento final", anunciou o escrivão. Daniel gentilmente pegou Sofia dos braços de Helena. Com passos firmes, ela caminhou até o banco das testemunhas. De lá podia ver Verônica sentada ao lado de seus advogados. Mesmo após meses de prisão preventiva, ela mantinha uma aparência impecável, embora seus olhos já não transmitissem a mesma confiança arrogante de antes. "Professora Castelo", começou o juiz, "a senhora já prestou depoimento anteriormente sobre os eventos que levaram à sua demissão da universidade e subsequente perseguição profissional. Hoje, gostaria que a senhora compartilhasse com a corte o impacto pessoal dessas ações em sua vida." Helena respirou fundo, olhando diretamente para Verônica antes de começar. "Quando perdi minha posição na universidade, não perdi apenas um emprego. Perdi minha identidade profissional, minha rede de apoio acadêmico, meu propósito. Por meses, acordei sem saber quem eu era, além dos rumores sobre mim." Sua voz, inicialmente trêmula, ganhava firmeza a cada palavra. "Vendi a casa que recebi no divórcio para pagar dívidas crescentes e tratamento médico quando descobri a gravidez. Trabalhei como garçonete, recepcionista, faxineira, não por escolha, mas por necessidade." O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo os jornalistas, geralmente agitados, observavam com respeito. "O pior não foi a pobreza material", continuou Helena. "Foi a solidão. Quando seu nome é manchado, as pessoas se afastam. Antigas amizades se evaporam, convites param de chegar. Você se torna invisível, exceto como objeto de fofocas."
Henrique baixou os olhos, a culpa evidente em sua expressão. Ele sabia que, mesmo sem participação ativa, sua omissão havia permitido que tudo acontecesse. Mas houve luz em meio à escuridão, disse Helena, seu olhar se suavizando ao encontrar os olhos de Daniel. Pessoas que permaneceram ao meu lado, não por interesse, mas por genuína lealdade, que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. E então, descobri que estava grávida. Seus olhos se voltaram para a pequena Sofia, adormecida nos braços de Daniel. Minha filha se tornou minha. Força quando tudo parecia perdido. Por ela encontrei coragem para não aceitar o dinheiro oferecido em troca do meu silêncio. Por ela decidi que era hora de retomar minha dignidade, não importa o custo. Verônica mantinha a expressão impassível, mas seus dedos tamborilavam, nervosamente sobre a mesa, um raro sinal de desconforto. Meritíssimo, concluiu Helena. Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque acredito que mesmo as verdades mais dolorosas precisam vir à luz para que haja cura. O que a senhora Prado fez não destruiu apenas minha carreira. Desviou recursos que poderiam ter beneficiado estudantes, pesquisas, a sociedade como um todo. A verdadeira vítima foi a confiança pública. Após o depoimento, enquanto o juiz anunciava um recesso antes da sentença final, Helena voltou ao seu lugar. Daniel entregou-lhe Sofia, que começava a despertar. Você foi incrível, sussurrou ele. Do outro lado da sala, Henrique observava a cena com uma expressão complexa. Admiração pela força de Helena, gratidão pela presença constante de Daniel e um amor nascente pela filha que mal conhecia. O veredicto foi anunciado no final daquela tarde. Verônica Prado foi condenada a 12 anos de prisão por múltiplos crimes, com possibilidade de progressão de regime após cumprir 1/3 da pena. Além disso, deveria pagar indenização substancial a Helena e outras vítimas identificadas durante o processo. Eduardo Borges, capturado 2 semanas após a prisão de Verônica, havia negociado uma pena reduzida em troca de informações, detalhadas sobre todos os esquemas da fundação. Seu depoimento havia sido crucial para rastrear o dinheiro desviado. Ao saírem do tribunal, uma pequena multidão de jornalistas aguardava. Helena, agora reintegrada à universidade com todas as honras e desculpas públicas, havia se tornado um símbolo de resistência contra abusos de poder. Professora Castelo, como se sente após o veredicto? Henrique Mendonça, vocês voltarão. A ficar juntos por causa da filha? Daniel Almeida, é verdade que recusou a coordenação do departamento para apoiar a professora Castelo? Helena ergueu a mão livre, pedindo silêncio. Hoje não é sobre mim ou sobre relacionamentos pessoais. É sobre justiça sendo feita, não apenas para mim, mas para todas as pessoas afetadas por esses esquemas. Agora, por favor, respeitem nossa privacidade. Minha filha precisa descansar. Com a ajuda de seguranças, conseguiram entrar em um carro que os aguardava. No interior do veículo, um silêncio confortável se estabeleceu. Helena ajeitou Sofia no bebê conforto, enquanto Henrique e Daniel trocavam olhares de entendimento mútuo. Para onde agora? Perguntou o motorista. Helena olhou para os 2 homens, um representando seu passado, outro que esteve ao seu lado, no presente. Para casa, respondeu simplesmente. 2 meses depois, numa tarde ensolarada de domingo, Helena observava Sofia brincando no tapete da sala de seu novo apartamento, menor que a casa que tivera durante o casamento, mas infinitamente mais acolhedor. As paredes exibiam seus diplomas recuperados e novas fotografias. Ela com Sofia no hospital logo após o nascimento, ela retornando à universidade em seu primeiro dia como professora titular. E uma foto recente dos 3, ela, Daniel e Sofia, em um piquenique no parque. A campainha tocou. Era Henrique, pontual como sempre para sua visita semanal com a filha. Trouxe algo para vocês, disse ele, entregando um envelope. Dentro havia documentos transferindo propriedade de um imóvel, um pequeno instituto de pesquisas econômicas. O que é isso? Perguntou. Helena, confusa. O Instituto Sofia de Estudos Econômicos e Sociais, explicou Henrique. Totalmente financiado e com autonomia garantida.
O conselho diretor será formado por acadêmicos independentes e você será a diretora executiva, se aceitar. Helena olhou para Daniel, que parecia tão surpreso quanto ela. Por quê? Porque você sempre falou sobre criar um espaço onde pesquisadores poderiam trabalhar sem pressões políticas ou corporativas. E por quê? Henrique hesitou, olhando para a pequena Sofia. Quero que nossa filha cresça vendo que é possível reconstruir algo melhor a partir dos escombros. Helena sentiu os olhos marejarem. Não era apenas um gesto de generosidade. Era um reconhecimento de seu valor profissional, algo que o antigo Henrique nunca havia verdadeiramente apreciado. Obrigada, disse ela sinceramente. Isso significa muito. Henrique se aproximou de Sofia, que sorriu ao reconhecê-lo. Nos últimos meses, ele havia se esforçado para construir um vínculo genuíno com a filha, comparecendo a consultas médicas, ajudando nos cuidados quando Helena permitia. Como estão os negócios? Perguntou Daniel, quebrando o silêncio. Diferentes, respondeu Henrique. Menores, mais focados. Encerrei parcerias questionáveis, mesmo as lucrativas. Estamos trabalhando mais com habitação social agora, ironicamente. O estamos não passou despercebido. Após o escândalo, muitos executivos haviam abandonado as empresas de Henrique. Curiosamente, foi Ricardo, seu fiel assistente, quem assumiu o papel de diretor operacional, trazendo uma visão mais humana para os negócios. E você? Perguntou Henrique a Daniel. Ouvi que recebeu uma oferta para Princeton. Recusei, respondeu Daniel simplesmente. Seu olhar cruzou com o de Helena brevemente. Tenho razões para ficar. A dinâmica entre os três havia se transformado nos últimos meses. O que começara como uma situação potencialmente explosiva, o ex-marido poderoso, a ex-esposa grávida e o amigo leal, evoluíra para algo surpreendentemente harmonioso. Não por romantismo açucarado ou autoproclamações de família moderna, mas por respeito mútuo e pelo bem-estar de Sofia. Henrique nunca tentou reatar romanticamente com Helena, compreendendo que aquele capítulo estava encerrado. Daniel nunca pressionou por mais do que ela estava pronta para oferecer, e Helena, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre para escolher seu próprio caminho. Quando Henrique se despediu naquela tarde, prometendo retornar no próximo domingo, Helena e Daniel permaneceram na varanda, observando o sol se pôr enquanto Sofia dormia tranquilamente em seu berço. Você acha que um dia contaremos toda essa história para ela? Perguntou Daniel, tomando cuidadosamente a mão de Helena entre as suas. Sim, mas não como um conto sobre vilões e heróis, respondeu Helena, entrelaçando seus dedos aos dele, um gesto ainda novo, mas cada vez mais natural. Contaremos como uma história sobre recomeços, sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Naquele momento, enquanto o céu se tingia de tons de rosa e laranja, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos anos. Da professora respeitada à camareira anônima, e agora de volta ao mundo acadêmico, mas com uma nova perspectiva, uma filha adorada e um homem ao seu lado que havia provado seu valor nos momentos mais sombrios. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela, recostando a cabeça no ombro de Daniel. Como o reencontro no hotel parecia uma humilhação terrível naquele momento. Eu empurrando um carrinho de limpeza, enquanto meu ex-marido desfilava com sua nova companheira. Mas agora vejo que foi o início da minha libertação. Daniel beijou suavemente sua testa. Às vezes o universo tem um senso de humor estranho. No quarto ao lado, Sofia dormia pacificamente, alheia ao drama que sua existência havia ajudado a desvendar. Ela cresceria sabendo que sua mãe era uma mulher de extraordinária força, que seu pai biológico havia encontrado redenção e que Daniel, que legalmente se tornaria seu segundo pai alguns meses depois, havia sido o pilar silencioso que sustentara tudo nos momentos mais difíceis. A vida de Helena Castelo havia sido despedaçada e reconstruída, não nos moldes antigos, mas em uma forma inteiramente nova e inesperadamente bela. E enquanto abraçava Daniel sob o céu crepuscular, ela sentiu algo que havia esquecido ser possível: paz.
O império de aparências que Henrique e Verônica haviam construído desmoronou, revelando suas fundações podres. Mas das ruínas, algo genuíno havia emergido. Não era perfeito, nem isento de cicatrizes, mas era autêntico. E para alguém que havia vivido tanto tempo na sombra de mentiras, a autenticidade era o maior tesouro de todos. "O que você deseja agora?", sussurrou Daniel em seu ouvido. Helena sorriu, sentindo-se verdadeiramente plena pela primeira vez em anos. Nada além do que já tenho. Uma filha saudável, trabalho significativo e alguém que me vê como realmente sou. Não como um troféu, nem como um degrau para a ascensão social, apenas eu. E enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu noturno, Helena compreendeu que seu reencontro no saguão daquele hotel de luxo não havia sido o fim de uma história, mas o início de outra muito mais verdadeira. Uma história onde o verdadeiro luxo não estava em coberturas ou joias, mas na dignidade recuperada e no amor que sobrevive às mais duras provações. 5 anos se passaram desde o julgamento de Verônica Prado. Na cobertura do recém-inaugurado Instituto Sofia de Estudos Econômicos e Sociais, uma festa de aniversário infantil estava em pleno andamento. Sofia, agora com 5 anos e meio, corria entre os convidados com uma tiara de princesa ligeiramente torta sobre os cabelos escuros que herdara da mãe. "Mamãe, papai Daniel disse que posso mostrar meu novo telescópio para todo mundo depois do bolo", gritou ela, puxando Helena pela mão. Helena sorriu ajustando a tiara da filha. "Depois do bolo e dos parabéns, combinado? Agora vá chamar seu pai Henrique. Ele está naquela sacada falando ao telefone há muito tempo." Sofia assentiu energicamente e saiu correndo em direção à sacada. Helena observou com ternura, enquanto a menina interrompia a ligação de Henrique, puxando-o pela mão com a autoridade natural que só uma criança de 5 anos consegue exercer sobre um executivo poderoso. Henrique guardou o celular imediatamente, sorrindo e se deixando guiar de volta à festa pela pequena mão da filha. "Ela tem você enrolado no dedinho", comentou Daniel, aproximando-se de Helena e passando o braço ao redor de sua cintura. Depois de 3 anos de casamento, o gesto ainda trazia aquela sensação reconfortante de lar. "Ela tem todos nós", corrigiu Helena, observando como Sofia agora arrastava Ricardo, que se tornara uma presença constante em suas vidas e era praticamente um tio para a menina. A sala estava repleta de pessoas que representavam as diferentes fases da vida de Helena. Colegas da universidade, alguns funcionários do antigo hotel onde trabalhara, incluindo a supervisora que sempre a protegera, pesquisadores do instituto e familiares de Daniel. Era uma teia de relacionamentos improváveis, tecida através de circunstâncias ainda mais improváveis. "Hora do bolo", anunciou a mãe de Daniel, uma senhora enérgica que havia adotado Sofia como neta do coração desde o primeiro instante. Todos se reuniram ao redor da mesa, onde um bolo em formato de sistema solar esperava, reflexo da atual obsessão de Sofia por astronomia. Henrique posicionou-se ao lado de Helena e Daniel, formando um semicírculo familiar atrás da aniversariante. "Faça um pedido, querida", incentivou Helena enquanto acendiam as velas. Sofia fechou os olhos com força, concentrando-se intensamente antes de soprar todas as velas de uma só vez, arrancando aplausos dos convidados. "O que você pediu?", perguntou Henrique curioso. "Não pode contar, pai. Senão não realiza", respondeu a menina com a seriedade de quem explica uma lei fundamental do universo. Mais tarde, depois que os convidados partiram e Sofia finalmente adormeceu, exausta após demonstrar seu telescópio para cada pessoa presente, Helena, Daniel e Henrique sentaram-se na varanda do instituto. Era uma tradição silenciosa deles, esses momentos de conversa ao final dos eventos importantes na vida de Sofia. "O reitor me contou que Verônica solicitou liberdade condicional novamente", comentou Helena, segurando uma taça de vinho. "Foi negada pela 3ª vez." Henrique assentiu. "Meu advogado me informou. Aparentemente ela ainda se recusa a demonstrar arrependimento genuíno." "Surpreende alguém?", perguntou Daniel retoricamente. Após a condenação, Verônica havia se tornado uma prisioneira modelo em termos de comportamento?
Mas nas raras entrevistas concedidas, mantinha a postura de quem simplesmente jogou o jogo como todos jogam. Sua incapacidade de reconhecer o dano causado pesava contra ela em cada audiência de progressão. Eduardo Borges saiu em condicional mês passado, acrescentou Henrique. Parte do acordo dele era nunca mais trabalhar com segurança privada ou consultoria. Você acha que ele representa algum risco? Perguntou Helena, a antiga preocupação momentaneamente visível em seus olhos. Não, respondeu Henrique com firmeza. Ele perdeu tudo, até a lealdade a Verônica. Além disso, acrescentou com um leve sorriso. Ricardo mantém um olho nele só por precaução. O silêncio que se seguiu era confortável, como o de pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. A cidade brilhava abaixo deles, luzes pontilhando a escuridão como estrelas caídas. Às vezes ainda tenho dificuldade em processar tudo o que aconteceu, confessou Helena. Como tudo mudou tão radicalmente em tão pouco tempo? Daniel pegou sua mão, o gesto simples, carregado de compreensão. Da camareira grávida à diretora executiva de um dos institutos de pesquisa mais respeitados do país. Alguém deveria escrever um livro sobre isso. Por favor, não, riu Helena. Já tivemos atenção midiática suficiente para uma vida inteira. Era verdade. Mesmo 5 anos depois, ocasionalmente surgiam reportagens relembrando o escândalo Mendonça Prado. Geralmente quando algum dos políticos ou empresários envolvidos nos esquemas maiores voltava às manchetes. Helena havia se recusado a dar entrevistas ou escrever memórias, preferindo focar seu tempo no instituto e na família. Como estão os novos projetos habitacionais? Perguntou ela a Henrique, mudando deliberadamente o assunto. O rosto dele se iluminou. A transformação de seus negócios havia sido talvez a mudança mais surpreendente de todas. Após perder diversos contratos e investidores no rescaldo do escândalo, Henrique havia redirecionado completamente sua empresa, focando em habitações acessíveis e desenvolvimento urbano sustentável. Para espanto de todos, inclusive dele, mesmo, descobriu uma paixão genuína por projetos de impacto social. O complexo na Zona Leste será inaugurado no próximo mês. 150 unidades, todas com energia solar e sistema de reuso de água. E o melhor, preços realmente acessíveis para famílias de baixa renda. Sofia está animada para cortar a fita, comentou Daniel. Ela já ensaiou o discurso dela umas 20 vezes. Henrique sorriu com genuíno orgulho. Ela tem um talento natural para discursos, igual à mãe. Helena balançou a cabeça, divertida. Na verdade, acho que ela herdou seu talento para negociações. Você viu como ela convenceu Ricardo a construir aquela casa na árvore elaborada no quintal dele? Os três riram, compartilhando o prazer simples de pais orgulhosos. A dinâmica entre eles havia se solidificado em algo que surpreendia a todos, que conheciam sua história. Henrique nunca tentou interferir no casamento de Helena e Daniel, respeitando profundamente o homem que havia estado ao lado dela nos momentos mais difíceis. Daniel, por sua vez, nunca impediu a participação ativa de Henrique na vida de Sofia, reconhecendo a importância desse vínculo. E Helena encontrou equilíbrio em uma situação que muitos julgavam impossível. Recebi um convite interessante hoje, disse Henrique depois de um momento. A Universidade Nacional quer que eu dê uma série de palestras sobre ética empresarial e responsabilidade corporativa. Daniel quase engasgou com seu vinho. Desculpe, mas há uma certa ironia aí. Exatamente o que eu disse, respondeu Henrique com uma risada autodepreciativa. Mas talvez esse seja exatamente o ponto. Quem melhor para falar sobre os perigos da negligência ética do que alguém que viu seu império desmoronar por causa disso? Helena observou o homem à sua frente, tão diferente do Henrique que conhecera durante seu casamento, e quase irreconhecível se comparado ao empresário ambicioso que a ignorara no saguão daquele hotel há quase 6 anos. O escândalo, a quase perda de tudo, a paternidade, todas essas experiências o haviam transformado profundamente. Acho que você deveria aceitar, disse ela sinceramente. Sua experiência tem valor pedagógico, e Sofia ficaria orgulhosa de ver o pai dela ensinando outros a não cometerem os mesmos erros.
Henrique pareceu genuinamente tocado. Obrigado, Helena. Isso significa muito vindo de você. Daniel levantou sua taça em um brinde silencioso, que os outros acompanharam. Era um gesto que haviam adotado ao longo dos anos, reconhecimento mútuo das batalhas vencidas, das pontes reconstruídas, da paz alcançada. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Helena observou pela janela da cozinha quando Henrique chegou para buscar Sofia para seu fim de semana juntos. A menina correu para os braços do pai assim que o viu, mostrando-lhe um livro sobre constelações. Daniel saiu logo em seguida, carregando a pequena mochila da enteada com seus pertences para o final de semana. Os três homens conversaram brevemente, Daniel entregando a mochila, Henrique ouvindo atentamente algo que Sofia explicava e Ricardo, que viera dirigindo para Henrique, agachado para ficar na altura da menina, aparentemente fazendo alguma piada que a fez gargalhar. Era um quadro que qualquer observador externo acharia inusitado, conhecendo a história completa. Helena sorriu sentindo uma onda de gratidão. O caminho até ali havia sido tortuoso, marcado por traições, humilhações e dor, mas também por descobertas, resiliência e, surpreendentemente, perdão. Não o tipo que apaga as cicatrizes, mas aquele que permite que elas se integrem à tapeçaria maior da vida. Sofia acenou entusiasticamente da janela do carro enquanto partiam. Helena acenou de volta, sentindo Daniel abraçá-la por trás. "No que está pensando?" perguntou ele, apoiando o queixo em seu ombro. "Em como? A vida é imprevisível", respondeu ela, recostando-se contra ele. "Em como às vezes os piores momentos nos levam aos melhores lugares." Daniel beijou seu pescoço suavemente. "Está falando daquele dia no hotel?" "Sim. Se alguém me dissesse naquele momento, quando me senti tão humilhada empurrando aquele carrinho de limpeza, que 5 anos depois eu estaria aqui." Ela deixou a frase inacabada, as implicações óbvias. "A vida raramente segue um roteiro", filosofou Daniel. "Ainda bem." Helena virou-se nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos. "Sabe o que Sofia me contou que pediu ao soprar as velas ontem, mesmo sendo contra as regras revelar?" "O quê?" ela disse. "Pedi que nossa família continue sempre assim, com 2 pais que se dão bem e uma mãe feliz." As palavras exatas dela. Os olhos de Daniel brilharam com emoção contida. "Esperta essa nossa garota." "Sim", concordou Helena. "E de alguma forma ela entende melhor do que muitos adultos que família não é sobre estruturas perfeitas, mas sobre pessoas imperfeitas que escolhem se amar e respeitar apesar de tudo." Naquela manhã tranquila, enquanto terminavam de preparar o café juntos na cozinha ensolarada, Helena pensou em como o destino trabalha de formas misteriosas. Um reencontro embaraçoso no saguão de um hotel de luxo havia desencadeado uma série de eventos que, embora dolorosos, levaram a um lugar de autenticidade que ela jamais teria encontrado de outra forma. Sua vida agora estava entrelaçada com a de Daniel, Henrique e Sofia e tantos outros que haviam entrado em sua jornada nos momentos mais inesperados. Uma teia complexa, imperfeita e bela, exatamente como a vida deveria ser. Fim da história, queridos. Ouvintes, esperamos que a história de Helena, Henrique e Daniel tenha tocado seus corações. O caminho da humilhação ao renascimento nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe sempre uma possibilidade de reconstrução e descoberta de valor verdadeiro. Para continuar essa jornada de histórias emocionantes que revelam a complexidade da alma humana, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história ressoou com você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Seus comentários são valiosos. Conte-nos qual momento desta narrativa mais tocou seu coração ou que outras histórias gostaria de ouvir. Todos os dias trazemos novas narrativas que exploram as nuances da vida, revelando beleza onde menos esperamos encontrá-la. Não perca nossos próximos conteúdos e compartilhe com quem também aprecia histórias profundas sobre recomeços e segundas chances.
Aguardamos você nos comentários para continuar essa conversa sobre os caminhos inesperados que a vida nos apresenta.